Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Igreja santificada e justificada mediante a fé e que está em paz com Deus e com todos, mediante a fé em Cristo Jesus, o Cristo crucificado, Cristo ressuscitado, Cristo glorificado, o Cristo quem nos ama com o seu amor eterno, como afirma as Escrituras, que Cristo, por único sacrifício, nos aperfeiçoa para sempre, nele nos dando eterna redenção, eterna justificação, o eterno perdão dos nossos pecados, passados, presentes e futuros, não para pecarmos, mas para termos plena confiança na bondade e misericórdia de Deus que em Cristo está sobre as nossas vidas. Creia que em Cristo estamos justificados uma vez e justificados para sempre. Creia que em Cristo estamos santificados e nele somos santificados pela sua palavra até que ele volte. Creia que em Cristo nós temos eterna salvação. Creia em Cristo e, como diz as Escrituras, creia. Como príncipe de Deus, mestre na palavra da sua graça, mediante a revelação do Espírito Santo, eu estou aqui sempre para o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina do Cristo, Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado. O Evangelho que a Bíblia chama da justiça da fé, no qual nós, os que cremos, estamos nele firmados e edificados para a glória de Deus. Estou aqui ainda para tratar a respeito da armadura de Deus. E hoje eu quero falar da mais poderosa e preciosa arma desta oração que o crente tem que estar usando em todo o tempo. A palavra deixa bem claro que a maior arma desta armadura é a oração. A oração que é no Espírito e não a oração que é segundo a carne, segundo os homens, segundo o egoísmo de cada um, fora da vontade de Deus, fora de Cristo e fora da palavra e os propósitos de Deus para as nossas vidas. Então, Gisele, a maior arma da armadura de Deus, perdão, não é obras, não é sacrifício, não é jejum, vigílias, não. A maior arma é a oração, e a oração no Espírito. Confira esta verdade ainda em Efésios, no capítulo 6, versículos 18, que diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança, diz a palavra, e súplica por todos os santos. Então, Gisele, nós temos aqui um confronto com a verdade de Deus em nossas vidas, confrontando as mentiras que o sistema insiste em escravizar o povo de Deus que não tem conhecimento. Muitos estão perdendo os seus tempos em templos, em lugares que ele chama de igreja, para se reunir e fazer orações segundo a carne, segundo os pensamentos e ensinamentos dos falsos pastores e líderes. Pasme, muitos estão perdendo seus tempos, porque as suas orações muitas das vezes estão mais voltadas para si mesmo, ou seja, para o egoísmo, e não para Cristo e a sua vontade. Gisele, a palavra de Deus em João capítulo 15, 7, o que diz a respeito da oração de Efésios 6, 18? Bom, a palavra diz que se permanecermos em Cristo e as suas palavras permanecerem em nós, diz que nós pediremos a Ele o que quisermos e Ele nos concede. Então, Gisele, esta palavra, este texto, tem sido usado aí por falsos pregadores em lugares que se chamam igreja, para o povo estar pedindo o que eles querem. Mas veja que antes da palavra, o que quiser, está ligada a Cristo e a sua palavra. Ou seja, devemos conhecer
como nós fomos conhecidos por Deus e qual é o propósito de Deus com as nossas vidas, estando nós aqui no mundo, como diz a palavra. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. E só somos guardados do mal, e o maior deles é a influência maligna de pregadores e de pregadoras que não têm o compromisso com Cristo e nem com a verdade do Evangelho, é através da oração no Espírito. A palavra deixa bem claro que Paulo diz que a oração primeiro tem que ser em favor de todos os santos. E a palavra deixa bem claro também, em outra passagem, Paulo diz, para que sejamos livres de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Então, nós cremos no poder da oração, mas que esta oração não tem que ser carnal, nem segundo os homens. A oração tem que ser em Cristo e de acordo com a sua palavra. Mas em Cristo, Efésios diz que é em todo tempo no Espírito, sim. Quem é o Espírito? O Espírito é o Senhor. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, 17, diz que o Espírito é o Senhor, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, temos a liberdade de filhos de Deus, para que, segundo Deus, nós estejamos orando segundo a sua vontade. E quando nós estamos, Gisele, aflitos ou desesperados, e não sabemos orar, o que acontece? Acontece o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículos 26, que diz que o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, e Ele mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque Ele conhece a mente e a vontade de Deus para com as nossas vidas. Então, há momentos que nós estamos atravessando por situações difíceis, e aí não ocupe os seus pensamentos com culpa ou desobediência, mas creia que quando nós estamos em situações como diz João capítulo 16, 33, que diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Onde está este bom ânimo? Na certeza de que em Romanos capítulo 8, 26, quando eu não sei orar como convém, o Espírito está orando por quem é fé. Diz que nós estamos revestidos de toda a armadura de Deus, e nós estamos com toda a oração e súplica em todo o tempo no Espírito Santo. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17 diz: orai sem cessar. Como orar sem cessar se não for no Espírito? E a palavra deixa bem claro que a oração do Espírito é segundo a vontade de Deus. Em 1 de João capítulo 5,14 diz que se nós oramos de acordo com Ele, com a sua vontade, nós temos já dele em nossos corações a certeza que vamos receber o que nós estamos pedindo a Ele, porque os nossos pedidos estão em Cristo e de acordo com a vontade de Deus, e não segundo as orações que se fazem em lugares chamados igreja, orações egoístas, orações que as pessoas estão só orando por mim, e até mesmo quando vai pedir oração, diz assim: ore por mim, irmão. E a pergunta seria: você está orando pelos santos, como diz Efésios 6,18? Mas não, ele chega: ora por mim, irmão, ora pela minha família, irmão. E você está orando pela a vida do irmão e pela família do irmão? Não. Então esta não é a oração e não é o pedido que devemos fazer, mas sim confiarmos que estamos em Cristo, nele fortalecido, e nele nós estamos sempre em oração, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros e agradecendo uns pelos outros, diz a palavra. Em vez de petições, as nossas orações manifestadas principalmente tem que ser a de gratidão. Agradecer sempre a Deus por Cristo, diz a palavra, também em 1 Tessalonicenses 5, que diz: e em tudo de graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco, em Cristo Jesus. Por que eu devo dar graça em tudo a Deus, por Cristo? Porque
A oração também me faz confiar em Deus, na sua fidelidade e no seu poder que se manifesta a nosso favor, como afirma Efésios capítulo 3, 20, que diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, nós os que cremos, nós que somos de Cristo e que estamos em Cristo e em sua palavra. Então, a oração tem poder, sim, quando é no Espírito e segundo Cristo e a sua palavra, que deve permanecer em nós através do conhecimento e ensinamento que Deus nos manifesta, nos dá através de homens verdadeiramente tementes a Deus, que estão sempre preocupados em transmitir o conhecimento deste verdadeiro evangelho. Creia que a oração nunca foi segundo o homem, nem segundo a vontade do homem, mas sim segundo Deus e em Cristo e segundo a sua palavra. Creia e fuja da oração segundo a carne. E pense, como diz a Escritura, que quem está em Cristo está unido a Ele e está sempre em oração no Espírito Santo. Creia, igreja, ore no Espírito em todo o tempo. Graça e paz.